cuidavam do cabelo, da pele. Então, por isso, nós vamos falar sobre esse cuidado com a pele das gestantes. Por isso, eu convidei a dermatologista Maria Helena Sandoval. Obrigada, Maria Helena, pela sua presença. Nem tudo pode ser feito, mas muita coisa, muitos procedimentos podem ser feitos. Qual deve ser o cuidado básico dessa gestante, né, com a pele? Tudo bem, Thaís? Bem, o cuidado que a gente pede é que tenha um médico que faça todo o acompanhamento. A dúvida vai surgir tanto na parte ginecológica quanto na parte dermatológica, por ser a pele o maior órgão do corpo humano. Então, nessa fase, com esse acompanhamento, muita coisa que era tabu hoje pode ser feito. A gente sempre pede uma restrição dos 3 primeiros meses, que é a época de formação do sistema nervoso, de toda a formação do bebê, está nos 3 primeiros meses. Aí não deve fazer o quê, por exemplo? Por exemplo, pintar o cabelo, né? Usar produtos que você vinha usando, se você vinha usando ácidos na pele, clareadores à base de hidroquinona, porque a mancha é muito comum nessa época, né? Você tem que evitar. Então, com esse acompanhamento do médico, você vai saber exatamente o que fazer. Nisso aí que a gente estava falando. O que é mais comum nessa época? Pois então? é. As manchas vão aparecer se a pessoa estiver exposta ao sol, e o sol está muito forte, né? Tem os computadores, tem as luzes. Essas manchas podem surgir, porque é de um efeito hormonal importante, que está com um teor hormonal muito alto. Então, a fotoproteção é muito fundamental nessa época, em qualquer época da vida, e nessa época também. Nos 3 primeiros meses, não tem problema. Mas tem como evitar essas manchas, amenizar? Amenizar é você não tomar sol. Tá? Porque toda mulher, mesmo a mulher branca, que tem pouco pigmento, ela tem esse escurecimento da pele. Há um escurecimento geral das sardas, se a pessoa for sardenta, né? Se a pessoa tiver muito sinal, aqueles sinaizinhos de gente branca, aquele que a gente chama de névoos molezinho, ou alguma coisa mais escura, isso aumenta, porque tem o receptor de hormônio nesses sinais. Agora é comum as gestantes terem acne, né? Algumas desenvolvem acne e aumenta a oleosidade da pele e do cabelo. Então, nessas acnes, nem tudo pode ser feito, mas hoje em dia, os bons sabonetes antibacterianos prescritos pelo dermatologista, você pode usar durante todo o período, e você pode usar um produto que é um antibacteriano e não é um antibiótico, que a gente prescreve também sem problema. Os medicamentos estão divididos em categoria A, B e C. Então, essas categorias, nunca na gravidez você vai encontrar uma categoria A, ou seja, totalmente liberado. Quando você pode usar é uma categoria B, e você respeitaria os 3 primeiros meses de gravidez. Agora, a categoria C e D a gente não recomenda. Não há como fazer teste nas grávidas. E a pele do animal não é como a pele do ser humano. Então, na dúvida, não use, procure. Agora, também é comum as gestantes ficarem inchadas, ou inchaço. Isso tem como amenizar não sentir, né, ficar tão ruim? Isso é muito importante. Realmente, muitas pessoas retêm água naturalmente, tanto do hormônio que vinha tomando para contracepção, como o hormônio agora da própria gravidez. Então, esse edema, o inchaço dos membros inferiores, dos dedos de manhã, você tem como aliviar muito fazendo a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática, ela é liberada durante a gravidez, com profissionais que sabem fazer. Não é massagem forte, não é para você ficar roxa, é para você drenar nos pontos que é a concentração dessa água. Então, isso é legal de falar. Drenagem pode ser feita. Ninguém falava, né? A drenagem pode ser feita. Eu falo muito do exercício, de um yoga, de um exercício de alongamento, nunca de impacto, né? Que você pode fazer a sua caminhada de manhã cedo. Então, coisas tranquilas que, liberado pelo seu ginecologista, que a gente não sabe o que está acontecendo de base, mas numa gravidez saudável, isso deve ser feito. Mas você já até falou sobre a questão de não utilizar produtos com ácido. Isso. Então, assim, qual seria o conselho para as gestantes no momento de comprar um cosmético, de olhar, tem algum componente, ou vai estar escrito que não é liberado para a grávida? É importante prestar atenção nisso. Existem alguns componentes que acho que a população já sabe, que é o ácido retinóico. Se você já vinha fazendo uso, você interrompa o uso. E despigmentante de pele à base de hidroquinona, a gente pede, que é o melhor despigmentante que tem. Outros despigmentantes mais suaves poderão ser usados, o dermatologista pode passar. Limpeza de pele pode ser feita? Pode ser feita se não tiver nada elétrico. Por exemplo, quando você vai fazer qualquer procedimento no dermatologista ou na clínica de estética, não pode ter nada que tenha uma corrente elétrica, tá? Então, só simples uso de uma máscara, de um produto, de uma extração de cravo pode ser feita assim.
Tá? E o protetor solar, que a gente diz. Fundamental. Fundamental durante toda a gravidez. Toda a vida, né? E principalmente o chapéu, durante a gestação. caminhada. Pois é, permitir o horário, respeitar o horário, né? Isso. Não pegar sol entre 10... das estrias, Thaís. Que das estrias. Não há como prevenir estrias, porque você não sabe onde ela vai aparecer. Mas há como você hidratar a sua pele com produtos que podem ser usados nessa fase. Lembrar que os óleos não hidratam, lubrificam. É melhor produtos que hidratem mais a pele e evitar o ganho de peso exagerado. Sem dúvida. Tanto para a estria, que é uma coisa que a gente pode resolver depois, quanto para a hipertensão arterial, que será controlada sim. Marilena, obrigada pela sua presença aqui hoje no programa. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já e eu vou...